E aí pessoal, tudo certo? Tô aqui de volta com mais uma aula para vocês, mais uma aula de Photoshop. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre alguns efeitos do Photoshop, tá? E vamos estar utilizando também um pouco da máscara de recorte, tá bom? Em alguns projetos de hoje. Eu vou estar fazendo um projeto com vocês bem rapidinho. Vocês vão ver que ele tem um efeito, né? Ele dá um resultado bem legal e é bem simples de estar fazendo. Bom, vamos lá. Eu já estou com o meu Photoshop aberto aqui. Já estou com um projeto criado também para a gente já ganhar tempo, tá? E, bom, esse projeto ele está com os templates de web, tá? O template Web Large, que é na resolução 1920 por 1080 pixels, tá bom? Tá aqui criado, tô com um background branco, né, padrão. A primeira coisa que eu vou estar fazendo aqui vai ser inserir uma imagem, tá? Vou colocar uma imagem aqui de fundo. Para isso eu vou clicar aqui em File, Place Embedded e tá aqui a minha imagem. Vou clicar em Place, ele vai adicionar aqui para mim. É uma imagem de um ciclista aleatório que eu peguei na internet. Vou estar ajustando a imagem aqui para que ela preencha todo o retângulo do meu plano de fundo, né, o meu background. Vou colocar um pouco mais para cima assim, porque está cortando um pouco do pneu da bicicleta. Não é essa a ideia. Beleza, posicionei do jeito que eu quero, tá? Depois disso, ou eu aperto a tecla Enter ou eu clico aqui nesse certinho, tá? Que o resultado vai ser o mesmo, ele conclui as alterações, certo? Beleza, a primeira parte já está feita aí da nossa máscara de recorte, tá? O que é uma máscara de recorte? Agora que eu já inseri a imagem e agora que a gente vai trabalhar um pouco mais com isso. Uma máscara de recorte é basicamente quando você adapta uma imagem a uma outra forma, tá? Por exemplo, quando você coloca uma máscara no seu rosto, essa máscara, ela automaticamente tende a aderir o formato do seu rosto, né? No caso, o formato do o seu rosto acaba servindo como uma superfície para essa máscara, ok? Claro, não vai ficar não vai se adaptar 100%, né? Mas ela se adapta ali no seu rosto para que fique pelo menos confortável o uso, né? Essa é a lógica da máscara de recorte, tá bom? A gente chegou a utilizar já na aula passada de criação aula passada não, perdão, na outra aula, né? Aula de criação do cartão digital, cartão de visitas digital interativo. Naquele momento em que a gente coloca um retângulo vermelho, a gente faz um leve chanfro nele, né? Utilizando a transformação livre, e depois a gente coloca uma imagem de um barbeiro, né? Por cima daquele retângulo e utiliza uma máscara de recorte para estar adaptando aquela imagem no formato do retângulo que a gente tinha colocado anteriormente, tá bom? Aquele é um uso da máscara de recorte e basicamente é isso, tá bom? É o que nós vamos estar fazendo aqui. Bom, depois de ter colocado a imagem, eu vou criar uma camada nova. Deixa eu abrir a minha lupa que eu sempre me esqueço. Beleza, criei aqui uma camada nova. Vou renomear ela só para ficar mais fácil de vocês entenderem, para retângulo, beleza? Nessa camada aqui, eu vou, como o nome dela sugere, tá criando um retângulo, tá? Só que antes de criar ele, eu vou marcar aqui, ó, aqui em cima. Quem assistiu a aula de introdução do Photoshop já sabe qual parte é essa aqui. Nós temos as propriedades, né, das ferramentas, ó, conforme eu vou trocando de ferramenta, esse menu aqui vai mudando, tá? Olha só. Nesse caso eu vou usar a ferramenta retângulo para a criação de um retângulo. E aqui, ó, geralmente quando a gente vai criar um objeto, seja ele um círculo, um retângulo, um quadrado, um retângulo de cantos arredondados, uma linha, ele vem como shape, tá? Que seria a forma. A gente vai clicar aqui e vai colocar em pixels, porque senão a gente não vai conseguir fazer as alterações necessárias nele para poder transformar, né, e usar o efeito de texto vazado, tá bom? Então troca para pixels e agora sim eu vou estar criando o meu retângulo aqui na imagem. Eu vou criar num lugar aleatório e aí depois eu vou alinhar, tá? Para fazer o alinhamento, já vou apresentar para vocês as ferramentas de alinhamento do Photoshop, tá? Eu preciso adicionar uma referência
para que determinado objeto se alinhe com base nele. Tá? Nesse caso, a minha referência vai ser as 3 imagens, né? Então eu vou segurar o Ctrl e marcar as 3. E aqui, ó, eu tenho essas 6 opções, tá? A primeira aqui da esquerda, as primeiras são os alinhamentos horizontais e aqui os verticais. Eu vou clicar no centro nesse e no centro nesse e ele vai colocar para mim aqui o meu retângulo exatamente no centro da minha tela, tá bom? Maravilha! Aqui a gente já tem boa parte do projeto já pronto. A próxima parte é bem simples. A gente vai estar apertando a tecla T para poder estar adicionando aqui um texto, né? Pegando a ferramenta tipo. É legal nessa parte que a gente pegue uma fonte com um traço mais espesso, tá? Uma letra um pouco mais grossa. Eu tô com essa aqui, a Bioweapon, que eu acho uma letra bem legal. Vou estar deixando aqui ela da cor preta, né? Porque se eu deixar branco, obviamente a gente não vai enxergar aqui no retângulo branco. E vou estar escrevendo ciclismo, tá? Vou selecionar todo o texto aqui. Para selecionar o texto, ou eu seguro a ferramenta de texto, né? A ferramenta tipo, e marco ele inteiro assim, ou eu venho aqui, ó, em cima do ícone, tá? Da miniatura da camada de texto e clico 2 vezes. Ele vai marcar todo o texto para mim automaticamente, tá bom? Bom, eu vou estar aumentando aqui esse texto, tô deixando, sei lá, em 150 o tamanho, maior até. Opa, coloquei 2000, o máximo é 1200 e pouco. Aí 200, dá até para aumentar um pouco mais, eu acho. Aí acho que assim fica legal. Deixa eu ver. Vou alinhar aqui ao centro do meu retângulo. Ainda não gostei porque tem muito espaço aqui, então eu vou estar ajustando o espaçamento entre as letras, tá? Que é nessa opção aqui de propriedades, né? Acho que 120 vai ficar ok. Aí, ó, como ele preenche bem mais, entendeu? Era esse o efeito que eu estava procurando. Bom, maravilha. Então já está pronto aí. O que a gente vai fazer agora é o seguinte. Nós vamos aqui na camada no menu de camadas, nós vamos marcar esse texto, tá? Nós vamos selecioná-lo. Como que eu faço isso? Eu seguro a tecla Ctrl e dou um clique aqui na miniatura, ó. Tá vendo que apareceu esse símbolo no meu cursor? Eu vou tirar um pouco do zoom para vocês conseguirem ver. Quando eu seguro Ctrl e dou um clique nessa miniatura, ele seleciona tudo que está presente nessa camada para mim. Tá? Então, se vocês forem ver, ó, parece que tem um monte de formiguinha rodando aqui em volta. É basicamente a seleção em ação. Depois dessa seleção, eu vou clicar aqui nesse olho, tá? Para desabilitar a visualização da camada de texto. Ela ainda vai ficar marcada, olha só, é isso que a gente quer. Depois disso, a gente seleciona a camada retângulo, tá? Só dá um clique em cima dela e aperta a tecla Delete no teclado. E pronto. Ele vai fazer esse efeito aqui de texto vazado, ok? É isso aqui que a gente estava procurando. Ainda vou manter essas letras marcadas, tá bom? Porque agora eu vou estar vindo aqui, ó, em FX e vou estar colocando, perdão, não é em FX, é aqui em Adjustments, em Ajustes. Vou clicar aqui e vou vir aqui, ó, em Gradiente. Tá? Gradiente, para quem não sabe, é um degradê. Olha só, as configurações do degradê eu acesso clicando aqui nessa barra. Tá? Então, se eu quiser trocar cor, é só clicar 2 vezes em cima de algum dos quadradinhos e ir trocando. Ó. Se eu deixar vermelho, ele vai fazer um efeito ali e tal. Eu quero, obviamente, a cor preta. Dou um OK. OK aqui. OK aqui. Maravilha. Tá pronto aí o nosso efeito gradiente. Beleza? Sem segredo nenhum, né? Esse aí é o efeito, ó. Bem legal, bem simples e fica um resultado bem bacana. Aqui, no mesmo projeto, eu vou estar utilizando, eu vou estar trazendo a possibilidade de criação de um outro efeito para vocês. Por que isso é útil? Imagina que eu vou lá, peço para você fazer uma arte para mim de X coisa
Só que eu não te dou ideia, né? Eu só quero que você faça uma arte sobre ciclismo para mim. Beleza, fica livre. E aí você tem duas ideias. Para você me apresentar essa ideia de uma maneira mais fácil, né, para que eu possa até comparar as duas, você vai fazer as alterações no mesmo projeto. É mais ou menos o que a gente vai fazer. Então, de início, eu vou marcar aqui a camada do gradiente. Opa, bugou minha lupa. Camada do gradiente. Ô, filho, difícil. Aqui, segurar o Ctrl e marcar a camada do retângulo. Aperto o Ctrl G de gato ou clico aqui nessa pastinha. Ele vai criar um grupo para mim. Eu vou colocar o nome de texto vazado 1. Beleza. Vou abrir essa pastinha, tá? E vou estar criando uma cópia desse retângulo, apertando Ctrl J ou botão direito e Duplicate Layer, tá? Vou de Ctrl J que é mais rápido. Depois disso, eu preciso retirar essa cópia de dentro desse grupo, tá? Dessa pastinha. Então eu clico em cima dela, seguro e arrasto até essa linha ficar em cima da pasta. Aí eu solto. O que indica agora que eu tenho uma cópia desse retângulo que está fora do grupo. Aqui, o que eu vou fazer? Seleciono o retângulo, né, como vocês podem ver. Vou vir em FX. Eu vou, só para facilitar a visualização de vocês, vou desabilitar, tá, a visualização do grupo aqui que a gente acabou de fazer. Vai ficar melhor. Vou em FX e vou colocar uma stroke, que é uma borda, tá bom? Eu vou estar deixando ela de uma cor diferente para vocês conseguirem enxergar, mas olha, ele vai colocar uma borda aí. Vou dar um OK. O tamanho dela eu costumo deixar em no máximo 7, tá? 7 ou 8. Acho que acima disso fica muita coisa. E aqui embaixo vou colocar uma Drop Shadow da cor preta mesmo. E vou mudando um pouco os tamanhos aqui, só para ajustar. Nós não precisamos alterar muita coisa não, isso aqui é de gosto, tá? Opacidade eu vou diminuir um pouco, 70 mais ou menos, 76. Dou um OK agora. Deixa eu só trocar a cor da borda, tá? Vou deixar ela branca, deixei vermelho só para vocês enxergarem. OK, OK de novo. E para finalizar, aqui ó, selecionando a camada de retângulo ainda, eu tenho opacidade, né, onde eu mexo na opacidade do retângulo, obviamente. Olha lá, ele fica mais invisível ou não. E aqui eu tenho o preenchimento do retângulo, que eu vou deixar em 0. E quando eu deixo em 0, ele traz para mim esse resultado aqui, tá bom? E agora nós temos dois efeitos para apresentar para o cliente. O primeiro aqui é o de texto vazado, sem preenchimento. Posso desmarcar ele, marcar o outro. E eu tenho o texto vazado com preenchimento, tá bom? Bom, aqui a gente já viu a parte dos efeitos, né? Não tem segredo, é bem de boa, como vocês puderam ver. É óbvio de que esses não são todos os efeitos disponíveis, né, no Photoshop. É só clicar aqui em FX que vocês veem que tem vários outros. Mas enfim, esses são dois tipos, né, de efeitos de texto que são bem legais, bem simples de estar fazendo, tá bom? Mais pra frente eu mostro mais alguns para vocês, mas por hoje eu vou mostrar só esses mesmo, tá? Só pra gente finalizar aqui, eu vou mostrar mais uma vez como que é feita a máscara de recorte. Eu vou estar apagando esses efeitos aqui que a gente fez e vou estar deixando apenas o texto e a imagem, tá bom? Bom, eu quero que a minha imagem fique dentro aqui do formato das letras, tá? Então as letras elas não vão mais ter a cor preta, elas terão a imagem aqui de fundo por dentro delas, tá? Como que eu faço isso? Primeiro eu tenho que inverter as camadas, né? Eu tenho que jogar a imagem por cima e deixar o texto por baixo. Depois disso, ou eu aperto com o botão direito em cima da camada da imagem e clico em Create Clipping Mask, ou eu seguro o Alt e clico aqui na divisa entre os dois. Qualquer uma das opções vai trazer esse resultado aqui, tá? Olha só, a imagem lá do ciclista ficou aqui dentro.
tá? E o mais legal é que quando eu seleciono a camada aqui da imagem, né, do ciclista, com a ferramenta mover, eu posso reposicionar ela, ó, tá vendo? Eu posso jogar mais pro lado, posso colocar ela aqui no centro certinho, tá? Enfim, posso estar reposicionando de acordo com o necessário, tá bom? Se eu tirar aqui, né, se eu desmarcar a visualização da camada background, do plano de fundo, ela fica toda transparente no fundo. Eu também consigo aplicar efeitos, né? Vou selecionar aqui a camada do texto, né? Eu consigo estar colocando uma borda, por exemplo, ó, marca aqui stroke, colocar uma borda amarela, tá? Para vocês enxergarem ela, ó. Consigo colocar isso aí, consigo colocar também a sombra que a gente usou anteriormente, que é aumentar um pouquinho ela para vocês enxergarem. Olha ela aparecendo ali. Beleza? Então ok, ó. Agora nós temos aqui uma sombra aqui embaixo, a borda e a nossa imagem aqui por trás, né, do texto, e também o texto que agora é preenchido pela imagem. Então máscara de recorte é isso, ela permite que você mescle, né, que você faça alterações ali no seu texto, na sua imagem, sem, como que eu posso dizer, danificar, comprometer, alterar as imagens originais. É possível desfazer uma máscara de recorte, tá? É o mesmo processo para ativação. Para fazer uma máscara de recorte, você aperta o Alt, clica na divisa, ele faz. Para desfazer, você segura o Alt, clica na divisa e ele desfaz, tá bom? Bom, pessoal, por hoje é isso aí. Aulinha bem básica, tá? Nossa quarta aula de Photoshop, onde nós vimos aqui um pouco de máscaras de recorte, novamente, né? Já havíamos mexido antes, só que eu não havia me aprofundado um pouco mais no assunto. E vimos também um pouco de alguns efeitos, né, do Photoshop, tá? Claro, efeitos simples de texto, como vocês puderam ver, mas já dá para fazer algo bem legal, tá bom? Agora é só usar a criatividade aí e mandar ver, beleza? Bom, por hoje é só. Vejo vocês na nossa próxima aula e tchau, pessoal!